Tens um cão, um gato, uma tartaruga, um pato? Gostavas de melhorar a tua relação com o teu animal? Queres saber mais coisas sobre ele? Sabes o que ele precisa de ti? E hoje? Já olhaste verdadeiramente para ele? Tu és o único mundo que ele conhece. Sou a Sandra Batista, defendo e vivo a causa animal. Chegou o momento de partilhar histórias, técnicas e conhecer a linguagem que os nossos animais têm. Bora ter uma conversa de animal para animal? Hoje tenho à conversa a mulher com a atitude mais distinta do nosso fado. Seu comportamento enigmático, independente, curioso e inconsolável facilmente associo ao temperamento dos gatos, dos felinos em geral. Com personalidade vincada, capacidade de formar laços afetivos intensa, gosta de preservar e saber com quem conta. É importante marcar o seu território, mas também é de um ronronar muito fácil. Hoje a conversa é com a doce, com a sensível, com a corajosa Aldina Duarte. Obrigada. Obrigada por estarmos aqui a falar sobre animais. Que animais é que tu tens contigo neste momento? Tenho duas gatas, a Eva e a Lua, que foram elas que vieram. No fundo, foram elas que me escolheram e não eu a elas, ou não fossem elas gatas, porque eu nunca pretendi ter animais. Desculpa, mas já tinhas tido animais? Só em criança eu tinha tido gatos e só tive gatos. Aliás, minto, tive um cão durante um ano e não fui capaz de me adaptar porque não suporto a ideia de cães dentro do apartamento. Acho uma violência. Ok. E não tinhas disponibilidade na altura? Até tinha. A ideia de que o animal, ele era um Fox Terrier e eu tinha escolhido exatamente porque uma amiga minha tinha um casal e não fazia criação para vender, dava aos amigos quando eles tinham crias. E deu-me um. Porque eu sempre adorei o Tintin. E então eu dizia, a grande desafio no início era ver tudo o que estava nos livros do Tintin ali ao vivo em 3 dimensões, que é o que eu adorava. Mas é talvez o cão mais parecido com os gatos que eu conheci. Como assim? Porque ele também não tem aquela dedicação que eu vejo nos cães em geral. Aquela dependência do dono. Não, ele de repente tem umas venetas e vai à vida dele e não é nada aquele como dizem. Ele chamava só, Oscar, anda cá. Não, desaparecia na rua quando estava sem trela e depois eu ficava aflito, estava a ter nos postos e sentadinha, quase a chorar porque ele estava desaparecido. Pronto, era um conto diferente. Então, o que é que já estava? Estavas muito a circular, tinhas ardendo para correr, granina. Era horrível. E então ele voltou para a quinta dos pais e ficou lá a viver com os pais, e, felizmente. Pronto, desde aí nunca mais tive animais, porque eu tinha uma vida um bocado ao contrário da gente e tinha que viajar muito a uma determinada altura, quando ainda não tinha decidido que não queria fazer turnés, que hoje decidi ao fim do ano, porque aquilo não era para mim, porque eu sou muito casa e preciso muito de definir o meu território, para me sentir livre e liberta, que quer que seja. Então, e não gosto da logística da viagem, detesto. Se houvesse uma máquina que me pusesse logo lá no sítio, aí tudo bem. Eu quando chego à Itália sou italiana, quando chego à África sou africana. Isso não é o problema, a adaptação. Até gosto dessa metamorfose. Agora, a logística, fazer malas, tirar malas, o aeroporto, não sei o quê. Depois tenho ali aquele momento de andar de avião que venero, porque o meu sonho era voar, parecia a vida a sonhar que voava. Portanto, mas todo aquilo que define a viagem não me seduz, por isso é que eu acabei por não gostar de fazer turnés, também por essa razão. Depois também porque não gosto de cantar automaticamente, nem posso, porque o meu repertório só é válido quando há improviso. E ninguém consegue improvisar e ter alma todos os dias, durante 1h30, com o repertório que foi feito para se cantar numa casa de fados, não em palco, ainda por cima. Pronto. Além de todo um conjunto de coisas. E depois... Mas gatos sempre adorei. Eu sou aquela que vai na rua e um gato bravo escolhe-me a mim. Ele é muito mau. E ele a mim, tenho que ter. Tens há quanto tempo? Tenho há 8 anos, vai fazer 8 anos. E vieram as duas Ao mesmo tempo porque eu não quis nunca ter uma gata, porque fazia-me impressão de não ficar sozinho. Tu tinhas noção ou consciência do que era ter gatos? Tinha, isso tinha. Tinha porque a minha mãe é doida por gatos.
E, quando ela, e contou-me toda a vida. E foi ela que me trouxe e ofereceu o primeiro gato com 6 anos. Até ela encontrou na rua, aquela história. Os gatos têm sempre uma história desgraçada, não é? Sempre na rua. É possível a exposição dos dados com o fano. Não dá para entender aqui. E são vazios. E só podia ter gatos, eu. Mas a minha mãe sempre adorou. E não tem nada a ver com fado, e nem é especial a Priscila. Mas encontrou o gato e foi o primeiro gato que eu tive. Só que esse gato tinha uma vida diferente da Eva e da Lua, porque podia andar na rua e voltar para casa. Foi assim que ele foi educado comigo, porque eu era criança, andava muito na rua, ele andava sempre atrás de mim, portanto, acabou por conseguir viver em casa e na rua. A Eva e a Lua nem sabem o que é a rua. Ainda que, isso fascina-me imenso, imaginam, vieram para aqui com um mês e meio, assim, deste tamanho, e de repente passa uma ave aqui na janela e eles têm a reação como se nunca tivessem domesticados. Ela faz o som, que é o som que se faz quando eles estão nas árvores para atrair os pássaros, porque confunde-se com o som dos pássaros. Ela faz isso. Ela toma posições logo de caça, ela movimenta-se com o silêncio e com a delicadeza e com a astúcia de como se estivesse, isto não é para não se exagero, como se estivesse ao ar livre, como se estivesse no seu habitat natural. E reparem, estão domesticados há 5.000 anos praticamente. É assim uma coisa, mas foram eles que foram ter com os humanos. É um bocado diferente da história do cão. A história do cão é horrorosa. Sem dúvida, até porque foi o homem que criou o cão. E nas raras. E em raças, já é uma história. Eu li uma vez um livro sobre a criação de gatos. É a coisa mais violenta que eu já li. Mas também há os gatos. Sim, mas o dos gatos é mais recente. É muito recente, mas agora cada vez mais não com... E é mais recente, ou seja, eles resistiram mais anos com a sua natureza e continua a haver a colónia vadia, uma coisa que se não tens mão. Por exemplo, a Lua veio da Ilha das Flores, que é uma violência, coitadito, assim, vem assim num avião, na altitude, o som, o frio, é uma violência, mas se não for essa alternativa, Também não vêm, não é? não vêm, matam-nos, porque a gataria dá cabo da flora de uma ilha, se não for controlada. É que dá mesmo cabo. Para já eles reproduzem-se com uma rapidez incrível. Depois, esta coisa de não haver nenhum igual, uma gata vadia com ataque pode ser possuída por 30 a 50 gatos. Imagina a misturada que vai ali dentro, não é? naquela estação. Mas essa história toda eu acho incrível. Eu gosto desse lado. Eu gosto. Para mim, eu também acho incrível, mas desde que não cometa o lado do sofrimento. Depois é que está aí o problema. É que nós estamos a usar o território deles de tal maneira que deixou de haver espaços, por exemplo, nas grandes cidades, tu não encontras já grandes colónias de gatos. Tu tens, efetivamente, ainda há, mas eles estão sem condições, não é? Pois, porque o problema dos gatos ou seja, talvez seja o animal que exige um planeamento familiar, como nós. Tal e qual como o ser humano. Tal e qual. Deve receber, porque eles reproduzem-se a uma rapidez e com uma quantidade que é incontrolável. Isso depois não é para ninguém. O que é que tu achas das gatas? Por exemplo, no caso das gatas em casa, dos que vivem em casa, isso para mim é óbvio. A maior parte das gatas que não foram esterilizadas e que estão fechadas no apartamento desenvolvem cancro nos ovários. Isto é estatística. E na rua? Na rua, não havendo hipótese de haver uma colónia controlada, é evidente que também tens que esterilizar, porque senão eles vão morrer. Eles vão morrer de fome, vão morrer na estrada, porque eles não foram feitos também para andar no meio dos carros. Os gatos, em vez de fugirem de um carro, se forem ofuscados, ficam paralisados e é assim que morrem carradas deles nas estradas, por exemplo. Ou seja, é evidente que a domesticação, só a palavra já me incomoda, dizer eu, né? A domesticação não é a condição natural de animal nenhum, nem a nossa. Porque nós também somos altamente domesticados ao longo da vida. Eu tentei não ser domesticada, tentei civilizar-me em vez de me domesticar. Gosto de pensar que não deixei que me domesticasse. Ainda que perceba que estamos muito longe do nosso instinto primordial, como é evidente. Isso está a sair, já não há muito a fazer. Mas se tu vives numa sociedade, ou a sociedade é uma cooperativa, Onde os animais têm que coabitar, com certeza que tem. em que olha, se nós próprios temos que saber coabitar uns com os outros. Claro, nos tempos de hoje está a ser extremamente difícil.
Só esse patamar está a ser extremamente difícil. O respeito que nós temos que ter Pois, e essa pelo outro. relação humana pode ser fatal para os animais. Porque eu, enquanto animal, o meu instinto de sobrevivência é pôr a minha espécie à frente. Ou seja, no limite, deve ser um horror, espero nunca passar por isso, mas no limite, se eu tiver que escolher entre a vida humana e a vida animal de outra espécie qualquer, eu escolho a minha. É o meu instinto animal. São os meus. Portanto, se tu regredes como neste momento, que as pessoas que voltam a estar em risco dos índices de pobreza a atingirem limites nunca antes atingidos. Voltamos ao risco com as sanções do Trump, das epidemias e da fome, porque deixam de haver os apoios que haviam internacionais, graçarem ao ponto disto nos afetar a todos, porque também já estamos todos ligados, mas os primeiros a morrer vão ser exatamente os que vivem nos territórios da fome e da doença, etc. Ora, tu quando estás perante um limite destes, a causa animal, e então o animal doméstico, sobretudo esse, torna-se secundário. Isto é horrível, mas é verdade. E a minha perplexidade e a minha dúvida, não tenho solução nenhuma, mas a minha dúvida é, eu tenho a certeza que quando nós nos desumanizamos perante qualquer ser vivo, nós ficamos mesmo piores como pessoas. E, portanto, isso vai acabar por afetar a nossa espécie. Os animais servem para nos ensinar isso, por exemplo. O contacto animal obriga-nos a perceber claramente que existe outra forma de inteligência, outra forma de vida. E naquilo em que nós somos mais autónomos e capazes, porque para já andamos com o nariz no ar, não? Temos as mãos libertas. E porque nós achamos sempre que somos a espécie superior. Nós somos mais conscientes. Tudo bem, Aldina, mas a questão aqui é, no fim vamos todos morrer. Sejas uma tartaruga, um rinoceronte, um ser humano, todos nós vamos morrer. E a questão aqui é realmente a vida para aquele pássaro, que é um simples pássaro, para mim é um pássaro, ok? Mas para a vida daquele pássaro é tão importante a vida para ele quanto a minha vida é para mim, Claro. ok? E como aquele pássaro, é como aquele porco, e como aquela vaca, e como aquele cão, e como aquele gato. Independentemente de eu gostar ou não. Sim, sim. Hoje em dia, e voltando aqui um bocadinho à nossa conversa que estávamos aqui a ter sobre o ser humano, animal humano, e é muito importante nós nunca nos esquecemos que somos animais, que a nossa base vem do animal, porque às vezes eu disse, não, mas o instinto animal. Nós temos instinto animal. E de que maneira? É o que nos tem salvo, não é? E temos estado em sobrevivência às custas desse instinto. Agora, a inteligência, eu não posso medir a grandeza de uma vida pela inteligência da mesma. Claro. Porque essa medição será feita por mim, ou por ti, ou por qualquer outro ser humano. Que seria muito injusto, porque mesmo a lógica para mim é muito simples. Imagina, eu trabalhei durante 3 anos e meio no Centro de Paralisia Cerebral. Dei aulas lá e trabalhava com pessoas com deficiência, quer ao nível cognitivo, quer ao nível físico. Portanto, tinham debilidade mental para além da paralisia cerebral. Os com quem eu trabalhava. Ou seja, somos, digamos, os mais inaptos, do ponto de vista da autonomia, da integração, etc, etc. São pequeninos? Completamente. E têm, de facto, tu tens que descobrir dentro das possibilidades, tens que descobrir, potencializar tudo o que é o ser humano me pode trazer dignidade, alegria, o que for. Portanto, a medida para a dignidade não pode ser a inteligência. A meu ver, nunca tem que ser a bondade, não é? Porque, senão então, isto tornamos um conjunto de seres, não era nem pessoas, nem animais, nada, éramos umas criaturas que tudo que não servisse para vencer era um bicho, dessa forma, instinto. Portanto, a questão aqui do animal, para mim, não se põe sequer ao nível de inteligência. Nós somos mais responsáveis por quê? Perante o planeta, por exemplo. O animal não lhe ocorre fazer nada que vá contra o sistema natural em que ele nasce. Não lhe ocorre.
coisas do género. Mas isto não é para hierarquizar nem direito à vida, nem... Não, é só para ter consciência o que é que nos distingue de facto, nos tornou nesta espécie capaz do melhor e do pior. É que, por exemplo, os castores, que é um animal que eu adoro. Adoro castores, fascina. Tenho que tratar por castores. E adoro ver documentários, e houve uma altura que andava louca a ver as construções das casas dos castores. Aquilo é, do ponto de vista da inteligência racional que nós, como nós a conhecemos, um feito. Uma arquitetura é um feito. Aquilo é incrível. É incrível. A única diferença daquela construção tão inteligente, de acordo com os nossos padrões, é que ao castor nunca lhe ocorreu até as coisas de outra maneira. E ao ser humano ocorre. Pronto. É só esta consciência que, parecendo que não, muda tudo. No sentido em que... Mas é no sentido de nos tornar mais responsáveis. Não é o gato que vai poder resolver o problema da colónia na cidade. Ele não tem como. Ele não tem. Ele vai tentar sacar comer como puder, porque o instinto dele é esse, sobreviver como puder, proteger-se do frio, e depois tudo o que é adverso à sua naturalidade, ele vai ser vítima. É esta a lei dos gatos na cidade, por exemplo. O que eu digo é, o animal obriga-te exatamente a tomares consciência e a desenvolveres um potencial de sensibilidade que te torna muito melhor como pessoa, que te torna muito mais inteligente nas coisas que são próprias até da natureza animal do homem. Ou seja, ele potencia-te o teu melhor. E também porquê? Porque ele depende do teu cuidado. E eu acho que quando nós cuidamos, tornamos mais pessoas, muito honestamente. Isto não é para fazer flores, que lindo, muito lindo. Não, porque a maldade também faz parte de nós. E para mim só há uma maneira de combater. É fazendo o bem. Olha, se eu desenvolver o bem, se calhar a maldade que eu tenho vai começando a ficar mais fraquinha, vai diminuindo. Tu cuidas de quem é mais vulnerável? Claro. Tens a tua responsabilidade, tu sentes que tens essa responsabilidade em ti. O Marx dizia que o ser humano em sociedade tem sempre uma necessidade moral de se tornar útil socialmente. Eu acredito profundamente nisto. Há quem não... quem defende o individualismo ao ponto. Não. Isso são moralismos de alguma espécie. Não é. É porque é só experimentar. Experimenta cuidar. Nem toda a gente tem essa capacidade. Mas experimenta. Não achas? Eu acho que quando estás para... Quer dizer, há casos doentios, não é? Há doidos para tudo. E há pessoas que têm mesmo incapacidades e não coitadas, doenças mentais que não te permitem sair de ti para olhar para o outro. E isso está... Mas eu estou a falar nisso. Eu acho que a questão é... Eu nunca quis... Isto voltando às histórias, eu nunca quis ter animais porque achava que, como nunca quis ter filhos, era igual. Era a mesma razão. Acho que era uma prisão. Acho que me ia entristecer não ter... Porque tinha perdido o meu espaço de liberdade, que para mim é vital. E há quem chama isto egoísmo, por exemplo. Mas é a responsabilidade. Mas é quase dizer que é um grande egoísmo a pessoa ter filhos só porque é suposto ter filhos. Claro. E é o que acontece muitas vezes, não é? Pronto. A questão... a minha escolha foi... Eu sei que os filhos, ter filhos, ter animais... que sejam completamente independentes, etc. E ao longo da minha vida eram qualquer animal, nem que fosse um passarinho. Por exemplo, um passarinho não tenho horror a pássaros maravilhosos. Isso disse bem. Sim, isso acho outra coisa. Não, mas que é isso? Que não se tem que ter... Não sei. A cantar, mas não coisa é cantar. Não sei. Depois é que me... Olha, eu que estou a sonhei voar, eu que canto, etc. Um pássaro maravilhoso para mim parece o símbolo de tudo do meu fim. Olha, eu vou-te confidenciar uma coisa. Há muitos anos atrás, portanto, eu antes de decidir ir viver para aqui onde estou a viver neste momento, com animais e tudo mais, há volta de 25 anos atrás, eu adorava pássaros. E deram-me Rosie Collars e Fishers. São tipo uns papagaizinhos pequeninos. Eu comprei uma gaiola grande e meti-os lá dentro. Adorava-os. Porque eu adorava-os. Eu também adoro pássaros. Na altura, eu não tinha consciência o que era gostar e respeitar. Eu não tinha essa diferença em mim. Eu gostava, e então eles tinham que ser meus. Ele estava chapa. Houve um dia maravilhoso. Eu tinha um bode, que era o Bolu,
meteu os cornos naquela entrada lá da gaiola e aquilo levantou. Passado uns minutos, eu tinha Rosie Collars e Fichas por todo lado na quinta, à solta. Que cesta de fiquei em bana, andei a espalhar comida durante uns tempos, eles à solta não sobrevivem. E entrei rapidamente na causa animal e ter alguma consciência animal que não tinha até então. E esta tomada de responsabilidade que temos que ter, pois, mudou tudo. Pois é, mas é que isso é que mudou para mim. A perspectividade de animar, a história de animar, não é bem assim, não é só vai, clima, aquilo com bonecos. Não são mesmo nada. É como os filhos, eu acho igualzinho. Não os tenham. Não tenham, a sério. Bah, olha, nem a propósito. Dá-me um bom argumento. Não, dá-me 2 bons argumentos para as pessoas não terem animais. Se forem pessoas facilmente irritáveis, agressivas, porque todos temos essa natureza. Eu, por exemplo, demorei anos para ter mão na minha natureza agressiva. Foi um trabalho mesmo. Porque eu não gostava, mas era naturalmente uma pessoa agressiva. Se forem pessoas que não têm consciência da sua agressividade, que não têm paciência, que não gostam de cuidar nem de rotina nenhuma, de espécie nenhuma, por exemplo, não gostam de rotinas, é pá, vale mais não ter. Outras vidas, se tiveres uma rotina que seja completamente notívaga, por exemplo, que só te deitas de manhã e acordas à noite, isso é contra a natureza animal toda. Mesmo um gato? Não, mesmo um gato. Ok. Mesmo um gato. Eu tentei criar negociei, digamos assim, umas regras aqui em casa com as minhas gatas. Percebi de imediato, mas eu quero gatos porque eu gosto disso. Eu não gosto de cães para ter em casa porque eu não gosto da dependência que os cães têm. Eu não me sinto capaz de corresponder àquela dependência. Os gatos não, há ali uma medida e há uma natureza que me dá graça, porque lembra-me aquilo, porque eu sou uma pessoa, eu acho que dócil, porque desenvolvi esse lado, porque a minha primeira, durante muitos anos, o meu primeiro exercício de relação com os outros era sempre de defesa, de ataque, de Não confiava. provocação. Não, eu gostava da luta, discussão acesa, vencer a conversa, tinha essas coisas horríveis, era um bocado arrogante, porque a agressividade e a arrogância encontram-se facilmente à esquina. Pronto, e depois achei que pá, eu não gosto, mas eu não gostava de mim, exatamente. E como é, e onde é que está esse clique? A engrenagem de dar-se consciência desse. Dá-se quando eu começo a cuidar de uma pessoa que estava dependente de mim. E não podia ser assim. E depois, paralelamente, parecia que era como se o destino me tivesse encaminhado. Paralelamente, fui dar aulas para o centro para eles e a partir daí acabou. Não gosto outra pessoa. Não, é que não há como. É que tu tinha para ir embora, eras expulso ou qualquer coisa. Porque tu estás perante, e aí é que é. Tu entras numa sala de 10 pessoas em que a coisa simples que é: que idade tens? Como é que te chamas? Anitta, que idade tens? 4. E estás a falar com uma mulher que tem 38, mas sabe lá o que é que isso quer dizer. Relativiza muito intervida, não? Mudou tudo, não. A mim mudou-me radicalmente. É porque eu descobri que afinal podia ser paciente, podia ser mais racional do que emocional. É porque eu canalizava mal. Às vezes era emocional onde devia ser racional e era racional onde devia ser emocional. Tocava o lugar das coisas muito facilmente. Porque tinha dificuldade em sentir também. Era difícil para mim sentir. E expor-me então pior ainda. Isso tem a ver com os nossos macaquinhos da cabeça, as nossas crenças, os valores que estão não. Não é um percurso de sobrevivência que me obrigou também um bocadinho em parte. Não justifica, mas explica. Certo. Não é? Um modo de vida? Sim. Foi talvez excesso, não é? Nascer antes da ditadura, e na pobreza total, etc. Tudo isso conta. Tu deixas de ser criança, deixas de poder errar e acertar, porque isso tudo põe em causa. Deixas de ser criança e pré-adolescente. Pronto, quando não vives essa etapa toda, há ali uma brecha e depois tem que ser algum dia. Mas pronto, mas a verdade é que, não fugindo dos animais, a história esta foi o primeiro encontro com
Eu encontrei o meu melhor lugar, o melhor de mim é cuidar dos outros. Foi aí que eu tive o grande sinal. Foi no E cuidar. no teu dia a dia, neste momento, com as tuas meninas, que rotinas é que tu tens com ele? Olha, tenho que fazer uma coisa que nunca pensei ser possível, que é levantar-me às 7 da manhã para lhes dar a primeira dose, porque senão a pressão não se cala. És despedida. Não se calam. É uma ditadura, portanto, nesta casa. Disse que é boa ver. Elas consegui que elas nunca dormissem comigo. Eu preciso ser um sítio que eu sei que ninguém que é meu. Como é que tu fizeste isso? Nada, não foi simples. Tens a porta. Tenho a porta fechada e elas têm isso às duas. Se tiveres sono era impossível. Se tiveres um gato, nunca vais conseguir fazer. Ele vai mandar aí tudo. Porque tu és o outro gato. Ou seja, e é contigo que ele vai disputar tudo. Tens o interesse dele. Pá, coitada, então. A natureza delas é arranhar, andarem as duas a caçar à noite, a fazer correrias pela casa à noite e a darem a pancada às duas, a darem sapatadas e a fazerem e essas coisas todas, muitas giras, que eu por acaso acho imensa graça. E parece um bocadinho, mas depois tem ali uma face, parece luta, aquelas lutas orientais. Não, que aquilo é elas concentram-se, elas fazem uns movimentos lentos, fixam-se no olhar. É lindo, mas é lindo de se ver. Ora, se eles não tiverem. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz foi adaptar a casa a elas. Eu tenho arranhadores em locais estratégicos, porque é quando os gatos vão à casinha, gostam de arranhar, quase como de lavar as mãos a seguir, arranhar qualquer coisa, que é quase como se estivesse a tirar os restos, os resíduos que ficam na areia. No fundo, é um lavador de mão. Claro, eu tenho os arranhadores estrategicamente regulados, eu tenho esconderijos, porque elas gostam de esconder, que eu finjo que não sei e nunca lá fui. Elas pensam que eu não sei, escondem-se lá, mas eu passo e vejo. Arranjei-lhes tocas, coisas que há objetos. Eu tenho uma coisa, eu comprei-me em ciclo. Sabes que as pessoas têm, a gente aprende tudo na vida. Tudo não. Há coisas que se aprendem mesmo nos livros. Eu comprei um livro sobre os gatos para poder perceber como é que iam crescer aqui da melhor maneira, para nós todas, as minhas gatas. E então, pá, quando elas iam ficar com 1 mês e meio num gato, que ainda por cima uma veio, ainda teve que ser amamentar e tudo, porque a ninhada, isto foi porque eu não tinha pensado ter animais, ainda estava nessa fase e achava, não, agora não é pensar, então, depois vou para a França, depois quem é que fica com as gatas, eu fico sozinha, eu gosto de ficar sozinha, também há estas coisas todas. Mas eu ia ver um concerto a São Luís do Lajinha com o Burmester, o que houve. Ok. E era às 8 e eu tinha combinado com os amigos ir mais cedo, às 6h30, para jantarmos por ali às 7 e depois íamos ao concerto. E ali na rua, onde está a loja dos animais, e a senhora disse, pode-me só tomar aqui muito rapidamente conta desta caixa enquanto eu vou aqui estacionar o carro. Melhor. Está bem, está bem. Eu olhei lá para dentro e vi, assim, um amontoado de pelos e cocô e coisa, e disse, o que é que é? E quando ela veio, estava tão curiosa, fui atrás dela e disse assim, o que é que está aí? Tem que ir rapidamente, peraí, venha. E tira a Eva, então ela está aqui, tira a Eva, que estava, sim, estou a falar, desculpa, distraí-me. Desculpa, agora distraí-me. Já parece aí. Já vai formar. Estás a ver, é isto? Tu dizes o nome, ela olha e há um olhar que te fixa, que tu não podes ser indiferente a ela. Sim. Ela está, isto é lindo. Ela vai estar neural. Não dia tem uma pessoa, não existe para ser ignorado. Ninguém existe. Ninguém lá. Bom, e às tantas, ela tira a Eva a correr, porquê? Porque a ninhada de onde a Eva foi apanhada morreu toda com coriza, que é uma doença de pulmões fatal, não é? A mãe, os irmãos todos. E ela tiraram-na porque ela ainda estava ali a ganir ou a mear, ou não interessa. E então tira, limpa aquela, está cheia de porcaria, ela está arfada, está cheia de febre, isola assim numa caninha que ela pôs lá, preparou com coisas, assim um ninho, pô-la lá, foi a correr limpar os outros, vieram 2, para ver se ninguém apanhava. Uma era a Lua, que tinha um olho fechado, não sabia se era passageiro se não, e o outro era um gatarrão, estava impecável. E de repente, quando eu vejo a Eva no ninho, de olhos todos lacrimejados e toda
porque ela estava mesmo doente, claro. Estava com 41 de febre, ela ia morrer, era suposto que ela ia morrer. E eu disse, então, mas o que é que vai acontecer agora à gata? Então, era uma sexta-feira, era um sábado, e ela, não, era uma sexta-feira, e ela disse, não, amanhã de manhã vem cá a veterinária, vamos ver se lhe dá um antibiótico, se ela sobrevive, depois fica aí, tem que ficar isolada, porque isto é muito contagioso, não sei. Então, e esta? Esta tem uma ferida no ombro, mas a gente põe aqui polir, em princípio. É que o Robert dos gatos da rua, não sei o quê, veio, olha, coitadinha, veio lá do avião, das flores, não sei o quê, mas começámos assim a falar. Pá, e de repente disse, posso ver aquela gata? Porque ela estava malia, ela estava assim, sentiste o pelo chão. A minha mãe, quando era pequena, dava-te a dizer há bocado, tinha uma amiga gata brava que tinha matado um cão. Imagina a besta que ela era. Porque o cão estava-lhe a tentar ir à ninhada. E ela tirou só o pescoço e matou, acabou. Qualquer mãe. Qualquer mãe. E então, mas ninguém se aproximava. A única pessoa que ela ia chamar para ajudá-la a ir era a minha mãe com 7 anos, estás a ver? E a minha mãe inventou uma fala. Ela dizia que a minha mãe tem mania que sabe falar com os gatos, tem uma fala dos gatos, que descobriu a fala dos gatos. Então faz uns sons e não sei o quê. E a verdade é que os gatos vão todos... Olha, a lua, que se esconde quando chega pessoas, depois começa a ficar mais segura. A minha mãe, primeira vez que entrou nesta casa com a lua, sentou-se e a lua foi para o colo e ponto. Aninhou-se e acabou ali a conversa. Também fala. Não, tem razão nisso, não é exagero. Há mesmo assim factos que provam isso. Em Sintra, por exemplo, os gatos selvagens da casa de Sintra, a minha mãe só faz uns sons e zum, vêm todos, não sei de onde, no meio da floresta, vem tudo. Zum. São violentos. Minha mãe tem. Eu E o meu padrasto tem um melro amigo. também. É assim um melro, anda sempre atrás dele, vive à solta, não. Sim, sim. A senhora comprei uma casinha para ele se quiser, mas ele mete-se lá a comida. Não, anda com o meu padrasto e anda sempre muito explicação. Não é preciso explicar. Quer dizer, há até haver algumas explicações dos zoólogos e dos. Não sei, isso eu acho que não interessa. Eu acho que a menor valor é ele. É como a poesia, sim, mas deixa explicar. Exatamente, porque e há determinados momentos. Tu lês determinados poemas, tu vês determinado em que reagir à associação das coisas, que realmente naquele momento faz-te sentido uma coisa e faz. E não é racionalmente explicável, não é? Se calhar um ano depois ou um ano antes não faz sentido. Pois, exato. Até isso, até receitas, não é? Sim, deixa-me fazer-te outra pergunta. Tu que estás ligado ao fado, a sou só fadista, és fanista de espírito e de alma e de tudo mais. Há um lado, infelizmente, que ainda existe nos dias de hoje, muito ligado ao fado, que é a tourada. Sim. Não, há fado, há um certo fado que o que está prestes a acabar. Enquanto fado, era isso que eu te quero dizer. Vai acabar mais. Acabou mais depressa esse fado Maria Alva, já ninguém o canta sequer, das pessoas mais novas. É uma coisa geracional. Tu não vês ninguém mais novo a cantar esses fados, felizmente. Porque não faz sentido. Mas a pessoa do fado fica mal vista se não gostar de tourada. Isso já não é o fado. O fado de hoje não é esse. Não. O fado, mesmo antes de 25 de Abril, nunca tourada, era um espetáculo, fazia parte. Atenção que o fado sempre foi ali uma faixa muito pequenina que esteve ligada a esse repertório e a essa prática. Não é o fado. A Amália e o Carlos Carmo e a Maria da Fé, essas pessoas cantam, vai só ver o repertório delas, não há nada alusivo a nada disso, de modo geral, é minha. Mas depois havia de facto um lucro, tinha a ver com o fado aristocrata, tinha a ver, tinha a ver com o fado do Ribatejo, pronto, porque era uma tradição daquela zona, e o Alentejo, portanto, acabaram porque os fadistas dessas zonas, e à época, fizeram letras algumas extraordinárias, há que dizer, do ponto de vista poético, mas isso é outra, mas temático. Apesar da temática, isso também é importante a gente, quando olha para trás, também conseguir ver isso. Ou seja, para mim a coisa é muito prática. Eu acho que se complica. O problema das grandes causas a esse nível é que têm sido muito mal conduzidas as lutas, muito sinceramente. Não há grande conversa. Eu não preciso de rejeitar os livros do Hemingway por causa da tourada.
Não precisa rejeitar a grande pintura que se fez à volta da tourada. Não venham com essa história. É preciso acabar com a tourada. Vamos lá agora acabar com a tourada. Isso é outra coisa. Não vamos apagar a história. Eu sou completamente avessa a apagar a história, seja sob que ponto de vista for. Uma coisa é quando vais dar uma aula hoje em dia de história, a abordagem que fazes os descobrimentos, se é uma perspectiva racista ou colonialista. Isso é outra coisa. Agora, não podes de repente querer. Não há nada mais cruel que a prática romana em relação às pessoas. O que se faz hoje nas touradas com os animais faz-se com pessoas. Portanto, agora não vais apagar essa parte da história. Nós também somos feitos disso e vimos daí. Aldina, mas a história faz parte precisamente para evoluirmos. É isso, pois nós. Não, mas vamos saber, porque quando estás a lutar por uma coisa que é já tão difícil, que tudo que seja coisas muito enraizadas já é difícil de chegar às pessoas para conseguir convencer a que aquilo é absurdo, que aquilo é uma violência, que aquilo não faz sentido nenhum usar a vida animal para se divertir. Isso é uma coisa mais humilhar o osso. Sim, eu devia à morte. Para o que é isto? Assim, Então e a caça? A caça é a mesma porcaria. Vai ao mesmo problema. Ai, um distrair, a dar uns tiros nos patos. É de uma violência, de uma... há uma fotografia nós hoje, né? Com o que sabemos hoje. Sim. Mas não podemos agora estar a querer olhar para a Idade Média, para o século XIX, com estes olhos. Não podemos. A história da casa é muito engraçada. Estás-me a fazer lembrar agora uma fotografia, num fotógrafo, em que ele encontrou um ninho com 5 cadáveres, 5 passarinhos cadáveres. E isto é o reflexo de uma mãe que não voltam. Foram, sei lá, claro. Uma zona de caça. Pois, claro. E quando nós achamos, ok, ele matou aquele pássaro, era um pássaro. Mas aquele pássaro tem uma vida, tem uma rotina. E matou porquê? E tem o seu sistema. A única coisa que para mim justifica arrancar plantas, Danificar, não é danificar. a única coisa é a sobrevivência alimentar. É a única coisa para mim que justifica isso. E mesmo assim é preciso nos dias de hoje e há meios para criar uma ética para a forma como são criados os animais que são destinados à alimentação. Porque aquilo não é eticamente correto um aviário ou ver como é que... Aquilo é medonho. É medonho. Não há nada. Uma civilização que seja baseada na inteligência e na sensibilidade não produz indústrias daquelas. E eu não sou vegetariana, eu não sou vegana, eu não sou nada disso. A questão é que, porque eu tenho algumas reservas em relação à fome no mundo e como é que se gera essa a questão alimentar. E não quero viver num mundo onde se come à base de comprimidos e coisas do género. Também não quero isso. Agora, porque acho que isso também me desumaniza. Agora, isto não justifica em nada. Porque é que eu quase não como carne? Porque é que eu passo antes sem comer carne? Porque basta-me pensar qual é a indústria alimentar. A indústria alimentar envergonha-me. Como é que a pessoa consegue engolir? Sim, aquilo é horrível. Como é que alguém consegue conceber uma indústria alimentar daquelas? Que no fundo é tu armazenar os animais em gavetas, em prateleiras, praticamente alguns animais estão, os porcos não conseguem dar a volta sequer, tudo horrível. É tudo horrível. Nem vamos entrar em pormenores, já acham com que autoridade nós, seres humanos, mantemos os animais vivos em gavetas. Isso não nos dá saúde, ponto 1. É tão estúpido quanto isso. Hoje em dia sabe-se que até quando tu dizes não te dá saúde, porque não precisas daquilo. E quando não resolveste a fome no mundo. Então, esse é um outro problema. Que a industrialização alimentar, a indústria alimentar faz sentido, não sei o que é. Vamos resolver o problema da fome no mundo e não há como esperar. E nem neste momento não conseguimos criar as galinhas ao ar livre, não conseguimos chegar a todos. Isso é outra questão. Mas isso não justifica a falta de inteligência com que é organizada a indústria alimentar. E a desumanização e a falta de regras, etc, etc. Portanto, eu acredito que a consciência animal não é uma luta contra a consciência humana. E o que está a passar neste momento
e que é grave para todos e vai ser cada vez mais grave para os animais, sobretudo, porque nós nisso temos uma supremacia que eles não conseguem defender-se. É que criou-se aqui uma trincheira que é, parece que quem é a favor dos animais é contra os seres humanos. Eu sinto isso na forma como é defendida a causa e na forma como é defendida a causa contra e a favor dos animais. Não faz sentido nenhum. Isto é exatamente o contrário. No fundo, estamos só a falar de vida. Somente de vida. De vida e de qualidade de vida para todos. É que nós estamos muito mais dependentes da vida animal do que o que pensamos. Nós vivemos aqui no meio do cimento e achamos que isto é que é a forma de vida que nos mantém a respirar. Mas não é o que nos continua a manter a respirar. São as florestas, são as abelhas. Isto é que nos continua a permitir viver no meio de cimento. Não é isso o que nos dá a vida no nosso supermercado. Nem o Jardim da Estrela. Eu acho que nós devíamos ter aprendido um bocadinho mais com o confinamento. Claro. Tivemos. Ficámos E ficámos muito piores. Mas Aldina, já percebi que vamos ter que fazer aqui uma segunda temporada. Porque é mesmo um prazer desenvolver aqui alguns temas contigo. E falar sobre isto. Só vou-te fazer aqui a última pergunta, porque gostava mesmo que imaginasses isso. Se as tuas gatas tivessem que dizer alguma coisa sobre ti, o que é que tu achas que elas diriam sobre ti? Acho que diriam que... Diriam as duas igual ou uma dizia uma coisa e outra dizia outra? Acho que uma dizia uma coisa, outra dizia outra, claramente. Então Há vá. uma das coisas O que é que dizia a Lua? Não há um gato igual ao outro, acho eu. É como as pessoas. Não. Teríamos pontos comuns, mas depois... A Lua diria que lhe chateava um bocado a minha insistência às vezes não resistir a pegar-lhe ao colo, quando eu quero. Ela não ia gostar, ela ia dizer, essa parte dela chateia-me. Aquilo que às vezes se diz daquelas pessoas é muito dengosa, está sempre a abraçar. Eu acho que eu, com a Lua, às vezes não resisto, porque como ela não é como a Eva, tão disponível, e eu acho que foi ela que salvou a Eva, a par da veterinária e de mim. Acho que ela teve um papel crucial, porque ela, com 1 mês e meio, quando pôde aproximar-se da Eva, foi ela que a limpava, foi ela que a pôs a mexer, que a tirou da cama, que a pôs a andar, que a pôs a saltar. Porque a Eva teve que reaprender tudo, porque não tinha capacidade para nada. E aconteceu muita coisa durante 6 meses. Muitas doenças, muitas coisas. A Eva não distingue bem pessoas de gatos, eu acho. A Eva vê uma pessoa, vai para cima das costas dela, se estiver procurada. Porque ela foi salva pela mão humana, realmente. E teve que tomarmos vários banhos, porque caiu o pelo porque não tinha defesa, sei lá. Foram coisas muito... Teve que fazer aerossóis todos os dias durante uma temporada. Foram coisas muito violentas. A Eva, como não quis ter filhos, teve ali uma amostra para ter a certeza porque é que também não queria ter filhos. Isto para a vida toda deve ser trabalho. Eu percebo os encantos das crianças, mas em quantia, cá para nós. Mas a Eva, pronto, deu-me ali aqueles 6 meses de dedicação total. A Lua diria isso, diria epá, a sério, quando eu quiser, deixa-me ir eu ter contigo. Acho que ela diria isso. E diria, não te esqueças de pôr música, porque às vezes eu não ligo a música e ela a Lua fica parada a olhar para mim, eu não sei o que é que ela quer, e depois lembro, é a música, que ela gosta de ouvir música todas as manhãs. Ela ouve sempre música comigo, ao meu lado. A Eva não é tão sensível ao som. A Eva, o que diria, eu acho que a Eva diria assim, quando é que acabas com o que quer que seja, quando é que acabas com o tricô que agora eu quero ir para o teu colo? Quando é que acabas de ouvir música que eu agora quero que venhas brincar comigo com os brinquedos? Quando a Eva é muito inconstante, não é nada previsível. A Lua tem rituais e eu já consigo controlá-los. A Eva não, dorme muito menos. E, portanto, diria, estás muito parada. Eu acho que era o que a Eva me diria. Estás muito parada para o meu gosto. Aldina, foi um gosto imenso. Obrigada, querida. Obrigada. Muito obrigada. Mesmo. Entrar no mundo da Aldina Duarte é um privilégio. Que gosto foi a nossa conversa. Encontro marcado para o próximo dia 26. Todos os meses, nos dias 26, lanço novo episódio. Até lá, vou partilhando no Instagram e no YouTube pequenas histórias com os nossos animais. Conto contigo. Tudo isto porque a vida animal humana e não humana importa.
Até dia 26.